sentido a transição entre uma etapa e outra. O mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então, inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e comece a faturar. Muito obrigado, nosso Pai. Queremos nesta tarde rendermos graças a Ti. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Te agradecemos ainda por esta oportunidade que temos de podermos conversar, Senhor, em relação à secularidade, que é uma realidade que vivemos nos nossos dias e o impacto que tem trazido à nossa vida e fé cristã. Senhor, nós queremos pedir que o Seu Espírito Santo venha a nos conduzir, a nos trazer revelação, e de modo que possamos, Senhor, discutir e trazermos o melhor do entendimento possível aos irmãos que nos acompanham. Isto nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito caro irmão, saudações, cara e caro internauta. Sintam-se mais uma vez bem-vindos à edição do podcast João 8:32. Quinta-feira sim, o podcast João 8:32 chega aí no seu aparelho eletrônico, na sua plataforma digital, para lhe trazer uma temática que vai, de certa forma, impactar e transformar a sua vida espiritual. Desde já queremos lhe pedir para que você entre no Facebook, dê gosto, siga a nossa página, comenta sobre esta live, sobre a temática que vamos discutir hoje, não só convide também amigos próximos e distantes para que também possam comentar sobre a temática que será debruçada na noite de hoje. Você que está no YouTube, escreva Mais Non Service e subscreva-se, não é? Comente também, dê gosto, curta ali, não é? Isso vai alavancar e mais pessoas vão ter a chance de receber esta temática. Você que está no Instagram, também estamos lá. Dê gosto, comenta, né? E convide mais pessoas também para juntos debruçarmos sobre a temática de hoje. Estamos no TikTok também. Ainda não estamos a transmitir, mas em breve estamos criando condições para que possamos fazer uma live também no TikTok. Mas já estamos lá, temos feito postagem de vídeos interessantes. Então, siga-nos também no TikTok. Senhoras e senhores, temos aqui espaço de publicidade para você que tem um evento e queira anunciar, entre em contato com a nossa equipe de produção. Você que já tem uma empresa, não é? Que tem uma marca, tem um produto que precisa vender, precisa que o produto seja conhecido, a marca, a sua empresa seja conhecida no mercado. Nós estamos aqui para ajudar a divulgar esse serviço, essa marca, esse produto para si. Então, entre em contato com a nossa comercial e fecha este negócio. Fazemos também coberturas, casamentos, lobolos, aniversários, inaugurações, fotos e vídeos profissionalmente para eternizar, não é, a sua história, aquele momento único e ímpar. Que passado algum tempo tu ficas em casa aí com a família, você, uau, afinal esse vizinho estava, aquele amigo estava vestido assim, uau, afinal quem me deu este presente tão maravilhoso, eu fulano. Então, para isso, chama Mais Non Service no seu evento, no seu casamento, na sua festa aí de inauguração. Você que quer um vídeo de publicidade, temos aí. Você que quer criar cartazes, flyers, não é? Entre em contato também com a nossa equipe. Agora, você que quer ajudar, não é? Que quer colocar aí, mandar um confirmado para nós, por favor, o 84-128-62-66, né? Vai mandando ali um confirmado para nós, ou 86-66-84-300, também pode mandar um confirmado. E a Mais Non Podcast, a Mais Non Service agradece e vai melhorar muitas coisas aqui no podcast João 8
32. Senhoras e senhores, estamos com o nosso convidado, nosso amado, com o qual vamos debruçar isso aqui, vamos debruçar a temática de hoje sobre a secularidade, não é? A secularidade que é um assunto da atualidade, que merece destaque, merece aqui comentários e na perspectiva de analisarmos como é que isso tem impactado, né, na nossa fé. Será que a secularidade, por exemplo, tem pessoas, né, que vão trabalhando, né, têm um emprego, mas no seu setor de emprego não querem saber da sua crença religiosa, né? Como é que isso tem influenciado, não é, no seu dia a dia? Existem também escolas, não é, para pessoas que estão a fazer faculdade, estão a fazer aí estudos, né, que não se importam com a sua vida, não é, cristã, com a sua fé, porque o setor de trabalho só querem que você, de facto, ali trabalhe. Então, estamos com o nosso amado aqui, o amado Mutis, ele que vai nos trazer essa analogia, não é? Vai nos ajudar a interpretar esta temática de hoje, a secularização e o seu impacto na fé da nossa vida cristã. Amado irmão, seja bem-vindo. E boas entradas Muito ao obrigado. novo ano 2026. Muito obrigado. Digo isso porque é a primeira vez a gente se encontrar desde que esteve aqui no ano passado, não é? Muito obrigado. Yeah. Não, é realmente um enorme prazer voltar a esta casa e, em primeiro lugar, quero agradecer mesmo pelo convite e sinto-me privilegiado Exato. por poder usar desta plataforma, do microfone, das câmeras e poder me comunicar com os nossos internautas. E permita-me também saudar a todos que nos acompanham e a minha família em especial. Obrigado. Muito bem. Então vamos iniciando mesmo, esclarecendo a terminologia secularização. O que seria? Muito bem. Secularização é uma terminologia que podemos ter como já científica. Okay? Existem teses já defendidas e que trazem a definição deste termo. Mas se concordarmos, talvez vamos procurar usar daquilo que é a compreensão mais comum. Exato, okay? exato. Do nosso dia a dia. Bom, secularização é o processo, okay, que durou séculos, que na verdade visa okay, retirar o poder okay, religioso, o poder da fé, o poder da crença, okay, naquilo que é o dia a dia, desculpe, Exato. o dia a dia das pessoas, particularmente em relação àquilo que são as atividades públicas, okay, ligadas ao Estado. Exato. Então, para isso já logo circulam ali várias profissões, entre tantos. E tendo em conta que também o nosso país é laico, né? Exatamente. Tudo Exatamente. bem. Yeah. Exato. E como é que a igreja tem recebido esse aspecto de secularização, tendo em conta que a maior parte dos membros, não é, são trabalhadores, são funcionários, não é? E não só, porque também nas igrejas há pessoas que vão mesmo à igreja porque estão à busca de emprego, querem que Deus, né, possa abençoá-las com um emprego, né? E em contrapartida encontramos essa situação de secularização e em alguns casos em que os chefes são mesmo rigorosos nesse aspecto. Como é que a igreja como é que a igreja tem recebido esse aspecto? Ou se calhar a igreja não tem tido tempo para analisar sobre essa situação de secularização dos seus crentes? Muito bem. Uma questão muito longa e complexa. Bom, primeiro dizer que a igreja, como é que tem recebido este processo de secularização? Okay? É uma resposta também que acompanhou, okay, a própria história da secularização, porque este processo não aconteceu do dia para amanhã. Exato. Como dizia aqui, é um processo que
que durou o seu tempo, ou está a durar o seu tempo, porque ainda traz inovações. Ok. E falar da igreja, como é que recebe, também olhando a igreja no primeiro século, ok, quando se introduz este conceito, a igreja do dia de hoje também sofreu várias reformas. Ok. Então, não é possível trazer uma resposta que seja uniforme, ok, e que abranja o período desde a introdução da secularização até os dias de hoje. Ok. Eu entendo que nos primeiros dias a igreja teve uma certa forma de receber a secularização, ok, e em outras idades, até os dias de hoje, houve aqui alguma variação na forma. Então isso pode nos devolver a história. Não sei se interessa aqui talvez trazer algumas abordagens históricas. Ok, dizer que falar da igreja, estamos a falar desde o momento em que o Senhor Jesus Cristo aparece a pregar o Evangelho do Reino. Ok, e ele prega o Evangelho do Reino, é morto e ressuscita, ascende. Os apóstolos se encarregam de continuar com essa mensagem, ok? E depois os missionários, falando, por exemplo, do grande apóstolo Paulo, que conseguiu expandir essa mensagem até chegar às Europas. Agora, há algo que aconteceu durante esse período, ok? Que esta mensagem do Evangelho, em algum momento, foi capturada, ok? Pelos poderosos políticos, ok? E viu-se como um bom veículo, ok? Para que eles pudessem alcançar aquilo que eram os objetivos que tinham traçado por aí. Pronto. Então, lá para a Idade Média, ok? Não. Estamos a dizer mesmo nos finais ou meados finais da Idade Média, é onde começa a surgir um movimento, ok, de resistência. Pensadores surgem, começam a questionar este poder exorbitante da igreja, ok, em relação à vida cotidiana. Porque naquele período parecia que as pessoas estavam bloqueadas, não podiam pensar, ok? Existiam aqueles que eram mais privilegiados, os mais ungidos, as famílias escolhidas, ok? E há um termo que nas minhas pesquisas encontrei hoje, que até foi um princípio, que chamaram de um princípio estabelecido, chamam de August qualquer coisa, ok? Durante os grandes conflitos, ok? Por causa desse negócio da circulação, que diz assim, ius regio, ius religião, que significa assim, que o governante é que determina a religião. O que isso significa? Significa que chegou um dado momento em que a igreja era o próprio Estado, de alguma forma. Ok? Tinha um poder muito forte, decidia tudo, mais alguma coisa sobre a vida cotidiana. Ok? Então o processo começou por fora de secularização, quando começa a se questionar este poder da igreja. Ok? E começa, vamos lá, a se pregar, ou no sentido de se trazer ideias, ok, que tendem a libertar o homem do poder excessivo, ok, da igreja, da fé, daquelas estruturas que existiam lá, que hoje em dia, de facto, fazendo uma grande análise, olhando a primeira igreja até os dias de hoje, não sabemos se de facto aquele exercício era mesmo divino ou não. Okay? Então, o homem... Por que existe essa dúvida? Bom, é assim. Permita-me pegar alguns dos acontecimentos, ok? Que é, por exemplo, a reforma, ok? A reforma religiosa, ok? Que inicia com o próprio Martin Lutero. Ok? Significa isso que era a própria igreja a não concordar com que a igreja, percebe, né, pregava. Percebe? Ok, então a mas ali seria uma questão de poder ou outra motivação para esta perseguição, na sua analogia? É extremamente complicado. Ou também poderia ser uma estratégia de bloqueio da expansão do próprio evangelho? Bom,
na minha análise, talvez era o início da salvação do próprio evangelho. Como eu usei o termo, o evangelho estava capturado. Ok, o início da salvação do próprio evangelho. Interessante isso. Okay. Digo isso porque, ora vejamos, a igreja hoje, okay, no período moderno, pós-moderno, está dividida entre si, ok? Em denominações. Se nós queremos pegar aquilo que é a declaração de fé de cada igreja, e as igrejas que existem hoje divergem completamente uma das outras, cada uma defende a sua própria existência. Exato. Quer dizer que a privatização da fé é um dos pilares da secularização, ok? Que é retirar a fé. Neste caso, chegou um momento em que, vamos dizer assim, foi legalizada, era um instrumento do Estado. A pessoa não tinha liberdade de aceitar, negar, expressar a sua própria fé. Dito de outra maneira, como eu chamo esse grupo, dizer, olha, existia um grupo de privilegiados que determinava aquilo que as pessoas deviam crer, ok? Então, para dizer que a igreja, até esse momento, era só composta, talvez, de alguma forma, deixando aquela estrutura de elite, de pessoas que sabiam dizer amém, sim, assim seja. Percebe, né? Então, tudo que se dizia que isto é a vontade de Deus, as pessoas simplesmente seguiam. Ok? Então, emprestando esse termo de privatização da fé, de outra maneira, a secularização hoje, ok? No seu ponto, ou no auge, ok? Desta libertação, ok? Conseguiu devolver a fé, okay? Ou a responsabilidade da fé cristã ao indivíduo. Okay? Então a pessoa se torna responsável por si, okay? De crer, questionar, investigar, ler, interpretar, concluir e aplicar. É interessante. Vamos lá, amado irmão. Uma questão interessante aqui. A secularização é um tipo da fé ou uma fé mais autêntica? Agora. Nesses dias. Nesses dias, exato. Bom, é difícil unipolarizar a resposta. Okay? Eu acho que a secularização impacta a fé cristã das duas formas. Okay? Em parte, pode ser inimiga, destruidora da fé. Em parte, pode contribuir para uma fé mais autêntica. Exatamente. Quando é que pode ser inimiga e quando é que pode contribuir? E trazer alguns exemplos. Exato. Muito bem. Permita-me, vamos lá analisar uma história. A dado momento, em certo país, um pastor esteve envolvido em acidente de viação. E ele ficou traumatizado. Ok? E o lógico, voltando para os tempos mais remotos, ok? Para uma fé mais extrema, era que Deus devia intervir para a salvação, recuperação deste pastor. Okay. Mas a história presa aqui não é isso que aconteceu. Okay. Então ele teve que parar sob cuidados médicos. Quando falamos de cuidados médicos, é uma das profissões, voltando a esta situação, que no seu exercício, entendo eu, que as questões da fé, em algum momento, são colocadas de lado. Okay? Ali, sim, recorrem-se a métodos científicos, práticos, okay? Experimentados para a eficácia. Então, ele foi diagnosticado, ele precisava de alguma medicação para fortalecer os ossos, para contribuir para a ligação, assim como reconstrução da medula, entre outros. Eu não conheço muito bem esses termos, não sou dessa área. Exatamente. Percebe? Então, estamos a dizer assim, um pastor que é, vamos lá, uma individualidade,
ok? Pregadora, nos dias de hoje são mais ousados. Deus, quer dizer, manifesta-se O poder nele, sim, o poder, a unção, mais aquilo. Encontrou-se ele mesmo numa situação em que, vamos entender, de como podemos dizer, na fé cristã, que talvez não era a vontade de Deus, ok? Através do milagre, trazer a cura. Então, ele teve que recorrer, ok, aos serviços, tenho que dizer, seculares, secularizados, ok, justamente para tal. E depois se agrava porque ele, por conta deste acidente, não conseguia mais, ok, fazer os seus trabalhos e a renda familiar, entre outras, caíram. E encontrou-se numa situação até de não poder pagar esses mesmos medicamentos. Percebe, né? Então, o que estamos a tentar dizer aí? Estamos perante uma situação, não sei se é fé versus secularidade, ou é secularidade que impacta a fé, ou a fé impacta a secularidade. O que eu quero dizer com isto é que a secularidade em si não pode ser olhada também ao seu todo como uma coisa má. Mas nem sempre traz o bem. Okay? De igual modo, a própria fé e a religião não pode ser olhada ao seu todo como boa, ok? Que traz o bem. Ok, temos várias lamentações na atualidade de igrejas e práticas religiosas que levaram pessoas à desgraça. Ok, então vamos a isto. De que forma a secularidade pode beneficiar o cristianismo? Usando de outras palavras, a vida não secularizada é uma vida 100% centrada na espiritualidade, na devoção. O divino é que está em pleno exercício. Você descansa e Deus vai fazendo as coisas por si. Estou a falar num exagero. Ok? Agora, a secularidade vem, por outro lado, a despertar que não, o homem não só tem o espírito. O homem tem a mente. E se a mente foi colocada, até eu vou dizer como crente, por Deus, deve ter alguma função. Ok? Então, temos algumas crenças religiosas, de facto, muito extremistas, que cegam o homem. Ok? Colocam o homem na inércia, o homem para de pensar, se torna fanático. Percebe? E aí ele começa a angariar várias desvantagens, em particular neste mundo que por si só é secularizado. O que estou a dizer assim é que a secularização, okay, em si, traz produtos alguns que são indispensáveis para a própria existência da igreja, assim como o dia a dia de qualquer pessoa, seja ele crente como não. Vou dar um exemplo. Estamos aqui num programa espiritual, mas estamos a usar o microfone. Produto da secularização. Eu não sei quem produziu este microfone, mas suspeito que seja chinês. Que nunca foi à igreja. Que não acredita em Deus. Não acredita em Deus. Percebe, né? Então, para que a nossa própria fé ganhe dinâmica, vai ou usa, se empresta dos produtos ou dos serviços dessa secularização. Entende o que estou a tentar dizer? É mais ou menos isso. Até aliado a essa questão que o Omar levanta, lembro-me que antigamente a igreja, não é? Alguma parte da igreja dizia que essas coisas de tecnologia são coisas diabólicas, não é? E Covid-19 veio nos provar o contrário, não é? A mesma igreja que criticava o avanço da tecnologia, em particular as redes sociais, recorreu às mesmas, recorreu aos WhatsApps, recorreu aos Facebooks, aos YouTubes, para continuar com a palavra de Deus, não é? Então, podíamos dizer que Deus permite pessoas secularizadas inventarem coisas que vão, de certa forma, serem úteis para a propagação do evangelho? É claro. É claro, concordo. Plenamente. Exatamente. Então, o que dizer para as pessoas que o meu conselho para esses irmãos
é que a continuarem assim, Uhum. é muito complicado. Mas permita-me, talvez, desmachar algumas coisinhas. É assim, eu acho, eu admiro Deus. Amen. Eu admiro Deus. Exato. Por quê? Nesta mesma análise, pressupondo que a vida cristã, Uhum. ok, é a prática cotidiana, ok, em obediência plena a uma voz ativa de Deus, ok, que orienta para todas as circunstâncias da vida. Eu aprendi com a vida, talvez eu, ok, mas olhando para a história, parece que Deus gosta de ficar em silêncio. Por que diz isso? Já vou dizer. Ok. São poucas as vezes que Deus fala para as pessoas. Acho eu. Há momentos que nós oramos a Deus. Vou usar aquele exemplo. Eu quero acreditar que o pastor que sofreu o acidente, primeira coisa que fez foi orar a Deus e pedir A cura. a cura. O que provavelmente aconteceu é que ele não recebeu a cura, mas Deus não falou. Embora o silêncio de Deus, em algum momento, é uma forma de se comunicar. Ok. Porque, É por exemplo, convite já para tentar. Por exemplo, Sim. o Paulo disse orou 3 vezes, mas Deus, das 3 vezes, não é, acabou respondendo a ele que a graça dele lhe bastava. Justamente. Exato. Graça. Essa graça referida. Estamos a tentar construir um cenário aqui. Por quê? É tentar admitir que aqueles que vivem ou acreditam viver sua vida secular sem Deus, ok? Parece que Deus também lhes dá esta graça, aquela situação de que a minha chuva cai para os crentes, quer para os descrentes. Exatamente. Ok? É para todo mundo. Entenda isso. Ok? Esperando, sem querer ignorar, porque depois eu vou trazer um grande fator sobre este impacto, que é o encontro ou o encontro que teremos no fim com este Deus, que hoje parece distante. Mas pelo menos a Bíblia, nós cristãos cremos e temos essa promessa que um dia nos encontraremos com ele. Exato. Mas enquanto não batemos esta meta, parece que Deus, em algum momento, quer para os crentes, quer para os não crentes, há momento que ele gosta de ficar em silêncio. Percebe? Deixar com que você se abasteça pela plenitude da graça que ele já pré-disponibilizou. Dizer o quê? Quando eu disse, olha, se o ser humano, Deus lhe colocou a mente, antes de poder decidir em crer em Deus ou não crer, Deus já lhe trouxe ao mundo com a mente. A própria mente é um recurso que Deus deu ao ser humano para que ele possa dispor. Percebe? De alguma forma, em algum momento, há coisas que nós incomodamos a Deus. Que não devíamos. Não devíamos. Percebe, né? Nós mesmo deveríamos trazer o quê? A solução. Creia, meu irmão. Há pessoas hoje que estão a orar a Deus para lhes dar chávena. Percebe? Mas a chávena existe na loja. Ok? E existe um sistema. A diferença da fé e talvez a secularidade é essa situação que eu dizia aqui. Os outros desenvolveram princípios, ok? Que são práticos e eficazes. Eles sabem o que fazer para ter a chávena. E em algum momento nós cristãos parece que não sabemos o que devemos fazer para ter o quê? A chávena. E nessa incerteza nós sempre queremos terceirizar essa responsabilidade aqui a Deus. Não sei se eu respondi. Ok, estávamos a dizer de que forma a secularidade impacta positivamente, ok, a vida cristã. Eu diria que traz o despertar do homem, ok? Justamente por isso. Imagina, se Deus um dia vamos nos encontrar com Ele,
para nos julgar pela nossa vida e ainda recompensar a cada um pelos seus feitos. E essa responsabilidade é individual. Parece que Deus construiu um palco, ok? Que é um espaço geográfico que este nós vivemos, o tempo que é a soma dos nossos dias na Terra, e Ele colocou desafios, ok? E cabe a cada um, em algum momento, se apoiar do seu próprio raciocínio, percebe? Para encontrar a solução. Os desafios são esses, como dizia. O crente vai à igreja, vai orar, Senhor, eu peço emprego. Sai da igreja, vai lá, vai encarar um entrevistador. O entrevistador entende que não, tem que fazer questões que são técnicas. Questões técnicas que são aprendidas na escola. E o crente não foi à escola. Yes! E esta agora? Por outro lado, Yeah. está o descrente. Que foi à escola. Percebe? Não foi à Valorizar a igreja. técnica. Valorizou a técnica. Vai à entrevista, depara-se com essa situação e o milagre não acontece a favor do outro. Mas será que... Acredito que não. Bom, eu acho que fala a forma como nós, a religião nos foi transmitida. Porque eu olho, por exemplo, para o livro de Josué. A primeira orientação que Deus deixa para Josué é: ok, Josué, meu servo Moisés já morreu. Você agora vai liderar, mano. Mas leia isso aí. Medita nisso aí. De dia e de noite. Não vá para a esquerda nem para a direita. Leia isso. E o que está a falhar para a gente estudar, ler? E também aliado a isso, né? Eu olho, por exemplo, para Moisés, não é? Moisés que escreve os 5 livros. Foi um cara que cresceu num ambiente que não tem nada a ver com Deus, não é? Não obstante, ele sempre ouviu falar de Deus. Razão pela qual, quando ele já cresce, procura investigar, saber mais sobre esse Deus. Onde é que estamos a falhar nós hoje em dia? Porque, por exemplo, tenho visto, há jovens mesmo que largam os cursos. Porque conheceu a Jesus, não é? Era um jovem que não tinha um encontro com Deus, não conhecia Jesus. De repente, alguém lhe evangeliza, o Espírito Santo lhe convence, ele conhece a Jesus, começa a frequentar, né, uma determinada denominação religiosa, uma determinada doutrina. Esse cara larga a faculdade, larga o instituto, larga a escolaridade obrigatória por querer seguir a Jesus. Onde é que estamos a falhar? Mais uma vez, entendo que isso tem muito a ver com a forma como o próprio Evangelho nos foi introduzido e segundo como nós concebemos o Evangelho. Okay. E segundo ou terceiro, já estou a falhar na enumeração, tem a ver com questões de interpretação. Ok. Peguemos um exemplo de Moisés. Ok. Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão. E nós hoje espiritualizamos a escravidão do povo judeu. Se vou chamar de judeu, mas é povo israelense daquele período. Yeah. Mas eles estavam a sofrer uma escravidão material, física, como pessoas. Estavam num determinado estado onde eles tinham um estatuto de escravo. Acordavam de manhã, eles prestavam atividade de escravo. Era um problema material identificado que eles estavam a sentir na pele. E Deus sai para libertar este povo desta opressão. Percebe?
O que é que acontece em África, meu continente, hoje? É que a África entende que a opressão que está a ter é espiritual. Percebe o que eu quero dizer? Sim. O faraó verdadeiro que a África tem hoje, a escravidão verdadeira que a África tem hoje, são problemas conhecidos, identificados e classificados, enumerados. Mas nós, como igreja, ignoramos esses problemas. Ok? E queremos inventar aquilo que é o nosso problema espiritual. Voltemos àquele exemplo de emprego. O problema do crente que não conseguiu um emprego é ignorância, falta de escola, não é demônio. Yeah. Tá a perceber? O problema é esse. Não tem nada a ver com espiritualidade. Pode ter a ver. Quer dizer, eu acho que é ignorância. Em algum momento é assim, é muito difícil, quer dizer, separar, porque é uma só vida esta que temos. Exato. Okay? E essa coisa de espiritual e material está tão entrelaçado que em algum momento o material também é espiritual, o espiritual é material. Ok? Mas nós espiritualizamos tudo. Tudo, menos nada. E não sei porquê, mas tentamos inventar coisas invisíveis até onde o problema, como estava a dizer, o crente não tem chávena. Está a perceber, irmão? O problema é falta de chávena. Yeah. Mas o crente vai entender que o problema dele tem azar. Não se entende o que eu dizer, né? O que ele quer é chávena, ele é chiquire, tem nome, ele é chiquire. Yeah. Percebe? Mas vai inventar outros problemas, ok? Do teor mais espiritual. Então nós, como africanos, como moçambicanos, como este povo, temos problemas sérios, conhecidos, que devem serem desafiados. E quais são esses problemas? Nos libertar. Um deles é mesmo o problema da ignorância, a falta da educação. Ok? Até para nós que achamos que estamos estudados, quando nos comparamos a pessoas que estão a ver outras realidades em outros continentes, vamos concluir que o nosso pacote de educação e os nossos próprios currículos estão virados mesmo a coisas mesquinhas. Não se produz nada, não se cria nada. Exatamente, esse é que é o problema. Temos riquezas aqui neste nosso país que pode resolver o problema de fome. Estamos a orar há anos para Deus resolver o problema de fome. Deus nos deu riquezas. Temos riquezas. O que está a acontecer é que nós não estamos a conseguir transformar. Ok? Então há um déficit. É verdade que nós somos evoluídos espiritualmente. E até o espírito, Deus às vezes até quebra o silêncio e fala. Mas a nossa mente, porque do espírito desce para a alma, a nossa mente está subevoluída, que nós nem sequer conseguimos interpretar aquela mensagem que Deus nos traz. Temos problemas muito sérios aqui, na mentalidade. Okay? Que é isto que a secularidade, em algum momento, vamos dizer, no aspecto positivo, veio despertar. Okay? Que nós somos humanos. Nós somos seres racionais. Nós temos a mente, não por acidente. Deus colocou. A mente é para desenvolver soluções. Ok? É para você inovar, para depois ir se encontrar com Deus, dizer como ele contribuiu para o seu reino, para as pessoas que ele colocou na terra, e Deus te retribuir, te louvar, acima daquele salário que te deram no mundo, ou qualquer reconhecimento que você recebeu por qualquer instituição que acreditou o seu trabalho. José, quando é vendido, chega no Egito, trabalha no Potifar, de Potifar depois vai à cadeia, e cadeia vai trabalhar com o rei. Fica uma figura de destaque. Nesse trajeto todo, conseguimos ver o poder de Deus se manifestando na vida de José. Bom, numa primeira fase da história, até podemos pensar que Deus largou José. Mas no terminar ou no término da história, percebemos que Deus engrandeceu José de maneira que ninguém diria que a história dele terminaria daquela maneira. Olhando para a secularização e também para o em algum momento a opressão que a gente vai encontrando no setor de trabalho,
a opressão, a humilhação, ou na vida acadêmica de forma geral. Bom, prefiro dizer depende. Aliado, esse também temos a história do Daniel também. Tem a mesma trajetória. Sim, eu prefiro dizer depende. Uhum. Por quê? Temos, pegando, se pudéssemos emprestarmos das estatísticas, acredito, perdão, que os números podem trazer-nos vários cristãos que suportaram um processo de sofrimento, humilhação e muita coisa. Exato. Mas nesta terra onde estamos, não viram, nem por aproximação, a exaltação, a glória que essas figuras conseguiram atingir. Mas temos alguns, que passaram por este processo, souberam, sei que é isso, aproveitar, e de facto viram. Então, com certeza, aqui no meio há alguns aspectos que podem terem falado, ou podem estar a falar na vida de alguns, dos nossos irmãos. Então, nem sempre, e isso é muito frustrante. Eu, em particular, ando muito triste, em relação a muitos irmãos que eu conheci desde a adolescência, que eles têm uma paixão muito inquestionável, pela palavra de Deus, tem uma paixão inquestionável e tem um serviço prestado, e uma linha de sacrifícios repetidos, mas que infelizmente terminam em situações deploráveis. Mas há que entender que ali também, alguma coisa falou e da responsabilidade individual de cada uma das pessoas. Agora, Amado, como um cristão pode manter a sua identidade em um ambiente, por exemplo, de trabalho ou da comunidade, onde se ignora? Eu acho que precisa encontrar o ponto de equilíbrio. Talvez Deus tenha nos criado para sermos pessoas equilibradas. É preciso encontrar o ponto de equilíbrio, acho eu. O crente tem que passar por... A nossa fé tem que ser provada. Sim, para se provar verdadeira, ela tem que passar por esses testes todos. Então, não temos promessa de sermos poupados. Hoje mesmo estava a refletir nas palavras de Jesus. Com certeza ele via-se na pressão de ter que abandonar os seus amados nos últimos dias. Quando ele foi orar, acho que é João 17, versículo 15 por aí, e ele pede ao Pai: Pai, peço-te não que os tire do mundo, mas que os proteja do mal. Exato. Então, isso significa que nós, como cristãos, fomos colocados, estamos a coabitar, um ambiente de facto, e partilhamos os mesmos ambientes com o descrente, que tende a nos sufocar. Nós temos que prevalecer, temos que mostrar a perseverança, e nós não precisamos, em busca da paz, e do apoio, renunciarmos das nossas próprias convicções ou não. Não há espaço para isso. Exato. Sim. Muito bem, queremos aqui agradecer, a Sheila Elisa Costa Malate. Muito obrigado aqui. Diz: cabe ao cristão não se tornar dependente de redes sociais ou por outra, exercer o bom uso delas, Deus nunca larga ou fica em silêncio, mas sim age no momento certo.
Que Deus nos dê discernimento, perseverança em Deus. A Covid veio para criar interferência e Deus, onisciente, já havia planejado que usaríamos as redes para partilhar e levar o Evangelho. Uau, interessante. Isto para reconhecer a graça divina em todo o momento. Essa é a Sheila. Muito animamos, Sheila, pelo comentário. Não sei se quer dizer alguma coisa sobre o comentário da Sheila. Quero Elisa agradecer Costa Malate. a contribuição da Sheila Exato. e acrescentar talvez uma coisa, Uhum. ok? Que o cristianismo não é só uma ideologia, Yeah. passa, ok, de uma mensagem que deve ser propagada, Uhum. ok? Ela exige uma prática, exige ser vivida. É um estilo de vida. É um estilo de vida. E o problema do crente, muitas das vezes, reside aqui, em pensar que a vida cristã é a propagação de uma ideologia vã e vazia, que não é acompanhada de vida. É por isso que existe aqueles que dizem, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Por aí, talvez não até por aí. Yeah. Volto a dizer, o cristianismo é talvez a expressão, a mensagem do evangelho, ela traz a expressão mais pura do amor. Eu já ouvi brilhantes pregações sobre pós-mensagens sobre o amor. Mas vamos questionar ao fundo. Vamos então visitar a vida do crente no seu dia a dia. Será que o cristão mesmo é uma pessoa amorosa? Vamos visitar as famílias dos crentes. Vamos olhar para os seus familiares, os seus vizinhos. Okay. O amor tem preço. O amor não é só sentimental. O amor, em algum momento, tem que descer para a esfera material. É a história do bom samaritano. O amor, em algum momento, exige dinheiro. Permita-me dizer dessa maneira. É um pouco mais brutal. Mas é a verdade. Percebe, né? Então, temos, por exemplo, a situação a que eu me referia deste pastor. Depois circulou um apelo. Ok? Se Deus tocar em alguém, possa ajudar para contribuir financeiramente para que ele possa comprar a medicação, assim como suprir as suas necessidades. Estamos a entrar num outro campo. O campo da prática. E o que acontece? Esses grandes heróis do púlpito muitas das vezes se frustram porque ninguém aparece para abrir o seu bolso. Okay? Apoiar uma causa social. Falta, percebe, né? Porque o crente é pobre. O crente não tem dinheiro. Percebe? Mas e depois o que vem a Deus... acontecer, me permita logo depois, é o muçulmano que aparece com dinheiro e a fazer a doação. Quem foi... que nem é religioso. Nem é religioso. A questão que se coloca, quem foi o bom samaritano aí? Quem implementou o amor? Do um terminou nas orações e na intenção, do outro foi prático e material. Ok? E vamos um dia nos encontrar com Jesus. A ideia é que ele disse, eu vou separar as ovelhas. Okay? Diz que você me encontrou despido. O que eu precisava não era de oração, o que eu precisava era de roupa. E você não me deu roupa. Eu quase tinha roupa para dar. E às vezes não tinha. Porque, não, o problema às vezes é mesmo não ter, desculpa. Você é uma ideologia, mas esta ideologia não tem que de jeito nenhum renunciar, se afastar. Esse problema que estamos aqui a dizer, o problema que estamos a ver na atualidade nós como crentes, é que estamos a espiritualizar tudo e estamos a ignorar fatores elementares da vida. Percebe o que eu estou a dizer, irmão? Eu tenho que pregar o evangelho. O evangelho é uma ideologia de amor, mas ao mesmo tempo tenho que criar um background que me permite eu ter uma sacola para quando encontrar alguém que está em necessidade, de fato eu agir. Mas o amado dizer que em outros casos é mesmo por falta. Sim. Como vai agir se não tem também? Então, é esse problema que nós temos que suprir. Como suprir? Temos que começar a olhar para estas questões. Aqueles que têm, o que é que estão a fazer que nós não estamos a fazer? Interessante. Interessante. Porque nós temos a palavra. Nós temos os púlpitos. Irmão, a África tem muitas igrejas. E tem muitos recursos também. Está a perceber? Yeah.
A África tem muitas igrejas. A África, tenho que dizer que talvez é o coração da divindade. Estamos a rezar, estamos a louvar em todo momento. Percebe? Mas temos a ver nossos irmãos, por exemplo, infestados, estão a morrer problemas simples de HIV/SIDA. Ali, nós só abrimos os olhos assim. Estamos a tomar vacina que nem sequer imaginamos como é que foi Produzida. ok? E hoje, por exemplo, estamos a ver com uma situação. Eclodiu o coronavírus. Nós mesmos, clientes, tomamos a vacina. Não sei se isso é verdade ou não. Circulam informações hoje que aquela vacina, na verdade, é prejudicial. Sabe por quê? Não. É tão simples. Nós não desenvolvemos nenhuma capacidade, ok, de receber, testar e avaliar. Somos consumidores. Graças a Deus nos abençoaram. Então, na verdade, o que nos trouxeram é uma maldição. Ok? Falta um elemento aqui técnico que tem que acompanhar a nossa fé. Eu li há bocado, não sei qual verdade é, mas parece ser verdade. Exato. Mas há uma indústria aí que produz papas de crianças, e leites, essas coisas todas. E parece que o país de origem, não vou me referir aqui a nome, sob pena de ferir essas sensibilidades, saiu para fazer uma consultoria independente. Porque é uma organização não governamental daquele mesmo país de origem da indústria. E foi descobrir que, na verdade, é África. Aqueles produtos só serem produzidos estão saturados de açúcar. Ok? E a forma mais dita é que estão a envenenar as crianças. Quando se pega o teor deste mesmo produto com o mesmo nome, que está a ser circular em África e que está a circular na Europa, as componentes são completamente diferentes. Não estamos a receber, graças a Deus, estamos a conseguir. Quer dizer, produz-se mais qualidade para a Europa e para a África, péssima qualidade. E nós nem sequer temos a capacidade de analisar, testar isso Sim. no laboratório. É mais ou menos esse tipo de elementos. Okay? E isso, não vamos ignorar, isso traz problemas sérios. Chega o domingo, o pastor tem uma fila enorme de crianças para impor as mãos, orar por questões de saúde, de crianças que estão preocupadas em saírem para estudar. Situações. E como é que a igreja olha para as redes sociais na perspectiva da palavra de Deus, da oração, da transformação, hoje em dia? Sem fugir desse aspecto de secularização, né? Porque quero acreditar que os que criam, não é, essas redes sociais, se calhar são pessoas que não são crentes. Bom, eu acho que depende de igreja para igreja. Okay? Como dizia, e depois é este termo que chamamos assim, vida cristã. Só de falar vida cristã, na verdade, nós vamos falar o quê? Ok? Porque vamos pegar as diversas profissões que existem. Okay? Para alguns, o mais importante é a indumentária. Okay? Aqueles artigos, okay? Em termos de vestes, que parecem sagrados. Exato. Okay? Para alguns são aqueles instrumentos, okay? Mas para outros, quer dizer, é a questão de pensar na eficácia da comunicação. Então, as redes sociais estão lá, okay? Disponíveis, quer para o uso das igrejas, dos crentes, quer para o uso dos descrentes. Agora, nós levamos desvantagem, porque parece que os outros são mais dominadores. Há igrejas que usam para o bem, que nem agora. Se não fosse mesmo por redes sociais, esta comunicação não estaria a atingir de forma direta o mesmo impacto que está a produzir agora. Percebe? Então, as redes sociais não são ao todo, mas recordo anos atrás, quando foram introduzidas, houve pregações e pregações que combatiam. Percebe, né? Eram oladas as redes sociais num sentido mais negativo. Então, nem tudo, na verdade,
traz vantagens absolutas, nem todo o mal é mal por completo. Pode existir alguma coisa ali que é útil, que nós podemos nos aproveitar. Muito bem, Amado Mutis, o tempo também não para, não é? Interessante que quando começamos a conversar o tempo voa muito rápido, né? Queremos agradecer aqui, não é, essa eloquência, não é? Estamos aprendendo muito. Quero acreditar que o caro internauta também está aprendendo bastante, mas quero lhe pedir agora para fazer comentários finais, não é? Algum aspecto relevante que não trouxemos aqui durante a nossa conversa. Eu diria que a secularização pode ser olhada de forma positiva na seguinte perspectiva. Okay? Esta questão de privatização da é uma oportunidade que nos foi dada hoje, okay? Para de forma individual gozando daquilo que é a nossa liberdade religiosa, okay? Progredirmos com Deus. Tenho hoje a oportunidade de poder ouvir pessoalmente, crer, analisar e implementar, e ir me encontrar com o meu Senhor lá à frente, para Ele me julgar daquilo mesmo que eu fiz. Okay? E se tiver ser louvado, serei louvado, e se for repreendido, serei repreendido e perderei as recompensas, mas de forma mais individualizada. O que não acontecia nos anos mais transatos. Okay? Porque não existia esta liberdade. Existiam aqueles que tinham poder de traçar, de limitar, de determinar aquilo que você devia crer ou não. Tenho pena daqueles que viveram, por exemplo, no século, acredito que é 14 por aí em diante. Logo após a oficialização do cristianismo como religião do Estado. Não tiveram a mesma liberdade, os mesmos privilégios que nós temos hoje. Havia muita perseguição. Sim, muita perseguição não só, mas também era logo aquele período em que os imperadores tinham o poder. A cristianismo era a religião do Estado. E a questão é que cristianismo? Okay? Quando nós pegamos, comparamos o cristianismo daquele período de hoje, as reformas, okay? Estamos a falar de questões mais doutrinárias, né? Exato. Aquilo que se exigia da pessoa naquele período e o que se exige hoje, a liberdade que a pessoa tem de olhar e dizer que não, mas Deus exige isto, ou Deus nem exige isto de mim, eu posso exigir mais. É mais ou menos nessa perspectiva. Agora, há aspectos negativos também sobre a secularização. Por quê? Porque aonde o homem tende a ficar independente de Deus, okay? Pode desenvolver o hábito de viver de fato sem Deus, e isso é possível. E Deus dá essa corda. Livre-arbítrio. Sim. Até o dia que é o mais perigoso de se reencontrar com Ele, é o dia para o seu julgamento. Sabe o que você vai colher aí? Para o seu Muito canimambo, amado irmão. Eu sempre deixo aqui, não é, uma provocação aos meus convidados, nem os preparo, né? E o amado irmão não é exceção. A questão é quem tu desejas ver nas próximas edições do podcast João 8:32 como convidado aqui. Desculpa, não percebi bem a questão. Quem tu desejas que seja o nosso convidado nas próximas edições do podcast João 8:32. Sempre pego os meus convidados de surpresa, ficam. Bom, Yeah. eu recomendaria o meu próprio pastor, né? Exatamente. Por favor, dá aí a câmera aí, convida lá o seu pastor em direto aqui. Ele acompanha e já o convite chega, né? A câmera está aí. Uso desta oportunidade para convidar ao meu amado pastor Antônio Jete, homem que tanto devo, de tanto ter contribuído para o meu crescimento espiritual. Tornei-me um homem que sou hoje, graças aos vossos ensinamentos. E hoje tive o privilégio de vir aqui conversar a respeito de um tema que é muito sensível. Então acho que os mestres merecem melhor ocasião de virem cá
ok, debruçar-se sobre esta e outras temáticas e pudermos ter a oportunidade de aprender novamente. Muito obrigado. Muito, Carmambo, o convite chegou aí para o homem de Deus, né? A produção vai entrar em contato com o homem de Deus para acertar o dia, não é? Queremos agradecer a Deus pela sua presença, não é? Por partilhar esses conhecimentos todos, também aos internautas, né? Que compartilharam aqui, colocaram gosto, comentaram, né? A Sheila Elisa Coça Malato, um forte abraço. Paulo Bila, um forte abraço aí. Que Deus vos abençoe. A minha equipe daqui que está trabalhando para que o sinal chegue assim com maior tranquilidade possível, não é? O Paulo aqui, um forte abraço, a Taylor Waila, um Pupa, o Hermelindas, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, né, nessa caminhada. A todos vocês que compartilharam, né, que deram gosto, que comentaram muito, Canimamo, a você que queira, né, ajudar-nos, não é, com um confirmado, está aí 8428 62 66 86 66 84 300. Vai lá chutando aí o seu confirmado, o podcast João 832 é a Kensa. Temos espaço aqui de publicidade, espaço para anunciar o seu evento, sua marca, sua empresa, seu produto, seu serviço. Para você que precisa de transmissão ao vivo, estamos aqui. Vai ligando para a nossa comercial. Você que queira ali garantir, né, fotos e vídeos da sua cerimônia, por favor, ligue, né? Ligue para nós, né, e garanta aí o agendamento o mais breve possível. Abrimos com uma oração, então vamos terminar também com uma oração com o nosso amado Mutice. Vamos aí, amados. Pai, queremos te agradecer e usamos desta oportunidade, Senhor, para nos rebaixarmos perante a sua majestade e soberania. Senhor, onde se conversa, é muito fácil cometer-se erros na fala, na análise. Senhor, nós não somos os detentores de conhecimento, mas sim estamos aqui para aprender a cada dia. Então queremos pedir, Senhor, o seu perdão se de alguma forma nos afastamos daquilo que é a sua vontade, mas nós já desejamos conhecer e pedimos que a cada dia use, Senhor, deste instrumento que está à nossa disposição, destes canais, para que seus homens venham aqui a trazerem revelação da sua palavra dia após dia. Isso agradeceremos sempre em nome de Jesus. Amém. Até na quinta-feira.